Fala galera, tudo bom? Professor Bruno Cardoso aqui. Hoje vamos trazer mais um vídeo para o canal que seria sobre qual protocolo melhor para o emagrecimento. Treinar com mais ou menos repetições. Vocês já devem ter ouvido falar que se você treina com mais repetições, você define mais. Treinar com mais repetições é para quem quer crescer. Existe mesmo essa diferença? Vou trazer esse tema nesse vídeo depois da vinheta. Bom galera, voltamos aqui para falar sobre esse tema. Como eu tinha deixado na introdução do vídeo, existe um mito, enfim, um dito, quase um dito popular que se você quer emagrecer você tem que fazer mais repetições, porque com isso você gera, na teoria, maior gasto energético e isso te proporciona mais repetições. Quem quer ficar grande, aumentar, ter hipertrofia, aumento de massa muscular, fazer treinos com menos repetições, porque eles vão ter maior rompimento miofibrilar e aí você vai ter maior crescimento muscular. Mas para emagrecimento, será que ambos os protocolos não são efetivamente iguais? Vou trazer o tema para vocês pensarem. Bom, vamos lá. Primeiro, quando a gente pensa em mais repetições, a gente diz isso baseado no que eu vou trazer a parte teórica, fisiológica, que é a minha área. Quando a gente faz mais repetições, a gente gera maior gasto energético. Por quê? Porque se eu tenho 8 repetições, né, eu vou ter um gasto X. Agora, se eu faço 15 ou 20 repetições, eu vou ter um outro gasto Y. Então, eu vou ter que gerar mais energia, porque eu vou fazer mais movimentos. Então, aí dá para entender bem por que você gera mais energia, porque eu vou ter mais movimentos, então eu tenho que gerar mais ATP. E quando eu faço mais repetições, então quando eu faço protocolo de 15 repetições, eu gero maior cálcio. O cálcio é um importante eletrólito que tem ali dentro da célula e ele tem funções essenciais, como a função de ajudar na contração muscular. Se você não tivesse cálcio, você não conseguiria fazer a contração muscular. Então, graças ao cálcio, a gente consegue fazer um movimento de contração do bíceps, por exemplo, que é a flexão de cotovelo que eu estou fazendo. Então, quanto mais repetições, a gente utiliza mais cálcio para fazer essa contração muscular, porque a gente está fazendo ela por mais tempo. Então, até aí, tudo bem, é lógico, né? Então, pensando que quando a gente tem mais repetições, a gente tem aumento do cálcio. Para emagrecimento, esse protocolo de mais repetições é bom? É bom, Bruno. Por quê? Porque eu vou ter um maior gasto energético na sessão, e a gente sabe que para quem quer emagrecer, ele tem que gastar mais calorias e consumir menos, então eu aumento o gasto energético, fazendo um protocolo de mais repetições. E quando eu aumento a depressão de cálcio, o que eu gero? No ciclo de Krebs, ciclo de Krebs é onde a gordura é utilizada, eu sempre falo nos meus vídeos, né? Então dentro do seu músculo você tem um ciclo de Krebs. Lá dentro a gordura vai ser utilizada como fonte energética e na cadeia transportadora de elétrons. Ou seja, quando eu aumento o cálcio, eu aumento esse ciclo de Krebs. Se esse ciclo de Krebs fica aumentado, quer dizer que na teoria eu consigo queimar mais gordura, porque se é o lugar onde ela queima e esse ciclo de Krebs está girando mais rápido, na teoria eu vou utilizar mais gordura como fonte energética. Então até aí tudo bem. Então se eu tenho um aumento do cálcio, o cálcio aumenta o ciclo de Krebs. Então essa rotação fica mais rápida, então na teoria eu utilizo mais gordura lá dentro. Até aí tudo bem. Então o protocolo de mais repetições tem um sentido? Tem. Então ele tem uma lógica. Então vamos dizer que ele seja aprovado. Tá bom? Agora vamos pensar no protocolo de menos repetições. Então a pessoa que quer emagrecer, ela é gordinha. Ela quer emagrecer, ela pode fazer treinos com mais intensidade, com mais carga? Sim, pode. Bruno, pode? Pode. Por quê? Vou explicar. Durante o treino ele não vai ter esse aumento do gasto energético e do aumento do cálcio, como eu expliquei. Ele não vai ter, porque ele vai fazer protocolo de menos repetições. Porém, o que é interessante, por ele fazer protocolo de menos repetições, na teoria ele tem mais carga, ou seja, maior intensidade, né, por sobrecarga. E se ele tem maior sobrecarga, ele rompe mais fibras, então ele vai pegar as fibras musculares e vão ser rompidas, então você rompe essas fibras. Quando você faz musculação, você rompe fibras. Então se eu utilizo os protocolos de menos repetições e mais carga, ela vai romper as fibras musculares. O rompimento dessas fibras musculares, o que vai gerar? Um dano para o corpo. O corpo não pode ficar com danos, o corpo tem que reparar os danos. E o que acontece para ele reparar os danos? Ele vai utilizar
gordura como fonte energética. Como vai ser essa fonte energética? Essa gordura vai virar ATP, energia. Para quê? Essas fibras não foram rompidas, agora eu preciso deixar essas fibras tinidas. Ou seja, eu vou utilizar a gordura como fonte energética para fazer com que o músculo volte ao normal. Falando de uma maneira assim, chula. Então eu rompo as fibras e aí eu vou ficar com dor, só que para essa dor passar eu tenho que utilizar energia, porque eu tenho que ter processos do corpo fisiológicos para que eu possa voltar ao homeostase. O que é o homeostase? O músculo para de doer, o músculo não pode ficar doendo a vida toda. Então quando eu vou fazer o supino, fico com aquela dor, 2, 3 dias depois ela não some. Por quê? Porque o corpo utilizou fontes energéticas para que voltasse ao normal. E aí, quando eu faço um treinamento de força, isso estou falando pro gordinho, ele faz o treinamento de força resistido e aí ele rompeu fibras, porque ele fez um treino com mais carga, menos repetições. E o que isso gerou nesse rompimento de fibras? Dano. E o que o corpo vai utilizar como fonte energética para reparar os danos? A gordura. Ou seja, quem é gordinho pode fazer treinos de força também. Isso é mentira que não pode, é mentira. Então esse protocolo está aprovado também. Perceba que ambos os protocolos são bons. Então, Bruno, tem melhor? Aí entra o terceiro item, utilizar ambos os protocolos, periodizar. Eu falo tanto da periodização por conta disso. A periodização ondulatória nesse cara cabe muito bem, porque você pode fazer uma semana, um mês de periodização com treinos de maiores repetições e um mês ou uma semana de treinos com menores repetições. Periodização, a periodização é tudo, e ainda mais ondulatória, cabe perfeito nesse cara. Até porque pro cara ficar fazendo todo dia 15, 20 repetições é maçante. É interessante ele mudar o estilo de treinamento. Assim como o cara fica fazendo toda vez 8 a 12, fica maçante. Ele fazer treinos de 20, 15 repetições, entendeu? Então isso vai fazer com que o aluno tenha até mais adesão ao treino. Então já que eu sei que ambos os protocolos são bons, vamos a alguns pontos. Não existe um número de repetições para hipertrofia. Ou seja, de 6 a 30 repetições eu tenho hipertrofia. Porque o cara fala assim que normalmente quando a pessoa é gordinha, mas não de uma forma pejorativa, né? É uma forma comum, até como a própria pessoa se chama. Então fala uma pessoa sobrepeso, né? Uma pessoa gordinha sobrepeso ou tem obesidade. Então essa pessoa, ela vai para academia. O que acontece quando ela vai para academia? Ela chega no professor, isso é normal. Professor, eu não quero ficar grande. Não é meu objetivo ficar grande. O objetivo é emagrecer, definir. Porque eu já tenho um braço grande. Mas o braço grande dela não é por hipertrofia, a gente sabe que é muito tecido adiposo. Tanto que quando ela começa a perder tecido adiposo, o braço afina. Porém, mesmo assim, ela querendo emagrecer, ela tem hipertrofia. Porque mesmo que ela faça treino, que nem ela acha que é para definir que é de 15 a 20, você gera hipertrofia de 6 a 30, então você está gerando hipertrofia do mesmo jeito. Então não tem como desassociar uma coisa a outra. Para essa pessoa emagrecer, ela tem que ter hipertrofia. Isso é óbvio, isso é uma adaptação muscular, músculo-esquelética, melhor falando, essencial para o emagrecimento. Se você não tem hipertrofia, o emagrecimento fica inviável, então você tem que ter hipertrofia. Então se eu sei que de 6 a 30 eu tenho hipertrofia, como que eu vou falar que um treino de 15 a 20 define? Não existe treino de definição, galera. Definição é dieta, não é treino, é dieta, você fazer uma dieta correta para aquilo. É isso que é definição. Não existe treino para definir, isso é mentira. Não existe. Então, esse cara de 6 a 30 vai ter hipertrofia. Então não adianta eu ficar fazendo treino de 15 a 20 para definir, porque você está fazendo treino para hipertrofia também. Então não tem lógica, tá bom? Outro ponto, emagrecer varia no treinamento na academia. Então você não adianta você fazer o melhor treino do mundo, com o melhor professor do mundo, você não faz a dieta, você fica comendo lanche, fica tomando álcool, isso não vai adiantar nada, você vai estar perdendo tempo e você vai estar se enganando na academia, isso que é pior. Então seja inteligente, utilize e otimize o seu tempo na academia. Como, Bruno? Simples. Treinou, foi para casa, comeu bem. Treinou, foi para casa, comeu bem. Treinou, comeu para casa, comeu bem. Porque depois o cara treina, aí o cara chega em casa com uma porcaria, no outro dia ele quer, assim, ficar 6 horas de cardio. Não, não é isso. É porque você errou, você falhou. Então você quer pôr agora no professor ou no cardio, como se o cardio fosse fazer milagre. Não adianta compensar. Não tem que compensar. Você tem que não errar. Você não pode errar. Você quer emagrecer, você tem que... É difícil, é lógico. Mas você
tem que estar, você tem que ter uma decisão na sua vida que eu tenho que emagrecer, eu quero mudar meu físico, eu não vou errar. A partir do momento que você tem uma decisão dessa, você não vai errar. E aí quando você não erra, você entende que a dieta é tão importante quanto o treinamento. Tão importante quanto. Então não adianta treinar bem e não comer bem, não tem milagre. Mesmo que você faça qualquer tipo de protocolo. E o que eu recomendo? Utilizar ambos os protocolos, né? De maneira sucinta, tá bom? Então eu vou utilizar ambos os protocolos. Porque eu sei que ambos os protocolos são bons. Porque ambos os protocolos geram hipertrofia. Ambos os protocolos vão otimizar a utilização da gordura como fonte energética, seja pós-treino ou durante o treino. Tá bom? Então lembra que o importante ali não é só durante o treino. O importante também pós-treino. Também só o importante também não é só pós-treino, também durante o treino. Então, ambos os protocolos se conversem. Volta que eu falei no outro vídeo. Você tem ferramentas. Utiliza a ferramenta melhor para aquele momento ou para aquele momento, para aquela intervenção ou para aquela intervenção, para aquele indivíduo ou para aquela... Enfim, lembre que musculação, treinamento de força, melhor dizendo, e não é engessado, galera. Não existe uma coisa que funciona para todo mundo, não existe receita de bolo. Se o bom, que nem todo mundo fala, mas o básico funciona, o bom funciona. Se isso daí só funcionasse, o bom, o antigo, que é de antigamente, a obesidade, a hipertensão, a diabetes não teria aumentado, ele está aumentando. Por que ele está aumentando? Porque aquilo que era utilizado lá atrás se mostrou pouco viável ou pouco comprovado. Então a gente sabe que hoje em dia os protocolos de 8 a 12 funcionam para emagrecimento também. Então tire esse mito da cabeça. Emagrecimento não é só gasto energético, vai muito mais além disso. Mas eu estou falando aqui de maneira sucinta sobre o treino. Mas eu poderia falar sobre a dieta, sobre o comportamento, sobre a parte social, psicológica. A obesidade é multifatorial, tá bom? E o sobrepeso, ele é multifatorial. Mas falando da intervenção, perceba que não tem um protocolo correto. Utilize ambos os protocolos, de 6 a 30. Cabe ao teu professor utilizar e saber qual utilizar a ferramenta naquele momento certo da periodização. Tá bom, galera? O vídeo ficou um pouquinho longo, mas é porque esse tema eu sei que vocês gostam bastante de emagrecimento, porque eu diria que é a maior demanda que se tem em qualquer academia. E eu tentei trazer de maneira sucinta. Se vocês ficaram com dúvida, deixem nos comentários. Curtam o vídeo, comentem sempre, qualquer dúvida. Tem minhas redes sociais aí abaixo. Consultoria, as vagas estão abertas a todo vapor. E se você quiser fazer parte do time da consultoria, é só entrar em contato comigo, tem uma promoção especial aí. E nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Prometo que eu volto. Muito obrigado.